Bom, então já fiz a conexão elétrica. Aqui está o plug do carregador. Aí tem esse jacarezinho, está ligado na chapa. E o fio na parte interna do plug aqui, fio esmaltado, né? É colado, ele vem aqui em cima e alimenta esse polo aqui. Então, entre esse polo e o ímã, que é onde vai alimentar o circuito, né? Tem que ter 5 volts. É justamente a tensão do carregador do celular. Então, vamos colocar aqui agora o anel. E aí está o motor funcionando. Então repara que, na verdade, existe um curto-circuito, né, entre o ímã e a parte superior aqui. Aí você cria uma corrente muito grande aqui. E essa corrente, ao ser exposta ao campo magnético, é que gera o torque que faz o motor girar. Se eu aumentar a tensão, eu vou aumentar a corrente, já que a resistência continua a mesma, e a velocidade de giro vai ser maior. Com isso eu também vou esquentar mais o fio, né? Então não é muito interessante fazer isso. É importante que sempre uma das extremidades esteja tocando na lateral do ímã, justamente para fechar o circuito. Só que se você deixar muito apertado aqui, ó, como o motor tem muito pouco torque, ele vai travar e não vai girar, tá? Então deixa bem solto, que ele vai girar tranquilamente. Bom, o funcionamento desse motor é devido a um fenômeno que acontece quando um fio que conduz corrente está imerso em um campo magnético. Quando isso acontece, vai aparecer uma força, e essa força é justamente o que faz o aro do motor girar. O pessoal costuma representar ou simplificar a representação do aparecimento dessa força pelo que é conhecido como a regra da mão direita. Então, na regra da mão direita, os dedos indicam o campo magnético, o polegar indica o sentido da corrente e a força vai aparecer como se fosse saindo da palma da mão. Nesse desenho eu representei o circuito do motor. Nós vemos aqui a fonte DC de 5 volts e a setinha vermelha é o sentido da corrente. Em verde nós temos aqui o sentido do campo magnético. Então o vetor B, que é o campo magnético, está aqui para baixo. A corrente está passando pelo aro azul, aqui em vermelho. E quando você põe ali a regra da mão direita, funciona certinho, aparecendo a força que gera o torque. Então coloquei agora o desenho da mão superposto, e a gente vê o aparecimento da força saindo da mão, representado por esse vetor de cor roxa. Repara que se eu mudar a polaridade da fonte de alimentação, o que vai acontecer é justamente que o motor vai girar ao contrário, que é o que acontece nos motores de corrente contínua também.